Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Birubiene, hoje, quinta-feira, 8h36, 20 de outubro de 2022. Vem conosco. Paramos no subtítulo Autonomia, no livro físico 61, página 61, no primeiro parágrafo da página referida, mas eu vou compartilhar a tela. Você está vendo, Marinete? Tô Pronto. vendo. Muito bem. Deixa eu tomar um pouco d'água. Como havíamos comentado da vez passada, o acervo de Canuto Abreu, que eu fiz uma anotação aqui, é, nos observamos como houve as armadilhas para desestruturar. Aqui, deixa eu ler, senão vou sair. Com o acervo de Canuto Abreu, observamos um Kardec como nós, que tem que superar as armadilhas que surgem para nos desestruturar, mas ele, como espírito mais amadurecido que nós, se mostrava otimista em relação ao futuro, ou seja, através do espiritismo surgiria a revolução moral da liberdade, que iria promover a humanidade. Já havíamos falado desde o primeiro encontro sobre a revolução moral, que que falamos no primeiro encontro, na conclusão do Livro dos Espíritos. Então, eu vou contextualizar, e se você quiser, você vai e para e faz o que você pensa sobre o que estamos falando. De fato, em todas essas pesquisas, os documentos inéditos que surgiram e as traduções em andamento, podemos afirmar que uma revisão da biografia de Kardec, da história e do cenário cultural daquele período modifica completamente o entendimento sobre o Espiritismo. Allan Kardec estava otimista com a revolução que a moral da liberdade iria promover na humanidade. Como explicar tão grande entusiasmo pelo futuro do nosso planeta? É porque, os espíritos, Kardec e os espíritas conscientes, sabiam que a moral do espiritismo tem a força para criar um novo edifício social. O velho mundo se sustenta na moral heterônoma, moral do orgulho de alguns e da submissão da multidão, mediada por castigos e recompensas, pela competição, o mais forte dominando os pequenos, privilégios de um lado e absoluta miséria do outro. A revolução moral espírita vem demonstrar por fatos e estabelecer como direito fundamental de todos os indivíduos a liberdade. Bom, você quer deixar algum ponto aqui, esclarecer algum ponto, Marina? Para que possamos seguir em relação a essa parte da heteronomia? Não podemos até seguir, porque aqui ele fala, claro, que a vida de Kardec é como se fosse a realidade nossa hoje, né? Porque o que Kardec passou, você pode ver que nós estamos passando hoje em dia, Ah, sim, tá? A tenho mesma certeza. coisa. Se teve alteração nos livros, né, nas cartas que ele escreveu, hoje também nós temos alterações nas nossas vidas, né? Se por Não acaso ele alterações, passou, temos é, armadilhas. armadilhas, é. E se passou por situações difíceis e complicadas, nós também passamos por todas essas situações. Só que, na verdade, lá ele sabia realmente
o que ia acontecer, o que está acontecendo e Aqui como se também nós, de comportar. vez em quando, pela E aqui nós intuição, também, pela de vez em quando, intuição, pela exatamente. intuição, pela própria mensagem. Quando eu vejo a mensagem que ficou muito na minha mente, o que foi dito, Uhum, uhum, que sairia do NEC as controvérsias. E uhum, cada vez é mais latente algumas coisas que interessante, que foi uma tempestade. uhum, Aí vem uma calmaria e de repente aparecem ondas, ondinhas para poder para poder assim nos provar como nós estamos. Então, com os documentos de Kardec, está se mostrando uma pessoa, mas de uma fibra imensa, com uma segurança no plano espiritual e de uma fé inabalável. uhum. Isso que é bonito de Kardec, porque ele, como missionário, já era um espírito amadurecido. Nós temos pequenas tarefas, pequenas tarefas. Então, como nós iremos nos comportar no nosso dia a dia, vai depender das escolhas que iremos fazer. Porque não podemos nos comparar com o espírito amadurecido como o de Kardec. Não, isso não, mas na comparação que eu fiz aqui, não foi se comparar como Não, Kardec, eu não estou falando isso, estou te dizendo, eu não estou me referindo a jamais. isso, Flor. Eu estou te dizendo que Uhum, nós não podemos uhum, porque não posso, então vou ser mais clara. Eu não posso me comparar a tarefa que tenho com a de Kardec. A minha é ínfima em relação ao que ele e que todos aqueles que tiveram um compromisso perante a humanidade passaram. Primeiro foram os cristãos, uhum, perseguidos, porque tinha uma fé. Jesus Cristo veio, trouxe o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. uhum, Foi o grande pescador de almas. Isso é belo. E como nós vamos nos colocar nas correntezas da vida, estejamos ou não pescando para para, vamos dizer, contribuir para essa grande pesca, vai ser de acordo com o que pensamos, o que interpretamos e como consideramos as nossas ideias perante o todo. A minha está entrando. Então, é isso que eu vejo. É, como ele superou, mas nós vamos ver aqui. Graças às tristezas que ele teve, o que aconteceu? Atingiu o coração de Kardec. Ele teve que se uhum, afastar. Muita tristeza que ele teve. Amigos, amigos, amigos. Amigos que ele colocou, que ele teve aí. Ó. Vamos ver. Paramos aqui, né? Lei Universal da Moral Autônoma. Deixa eu botar aqui, porque senão eu não sei como está aparecendo. Pois a mais fundamental determinação divina é o livre-arbítrio. Os espíritos superiores não competem entre si e atuam na harmonia universal de forma voluntária, consciente e participativa. A proposta moral espírita está em pesquisar,
compreender e adaptar a nossa realidade, esse comportamento social dos bons espíritos. Vê? Então, essa é a diferença. Os espíritos superiores veem um todo. Nós estamos comentando isso já há algum tempo. É como eu sempre coloco o exemplo da águia, que fica lá no topo da montanha, só observando a paisagem de baixo. Aí, quando ela está faminta, o que ela faz? Ela vai, baixa e caça. Só que a caça desses espíritos, que na verdade não é caça, eles se, que é uma expressão um pouco contraditória, eu me coloco assim para poder entender. Eles estão tão acima que veem como crianças que necessitam acolhimento, motivação, para que possamos seguir adiante. E eles nos aconselham através da intuição. Mas muitas são as vezes que nós não escutamos. Por quê? Porque estamos em outra vibe, com outras coisas. Aí sim vem as escolhas. É o nosso livre-arbítrio, que eles não podem interferir. Porque se eles interferissem, não seriam espíritos superiores. Porque quem interfere são os espíritos justamente que querem nos perturbar, de nos tirar do roteiro. Como foi dito na mensagem para ele e pequena para nós. Então, é assim que eu vejo, mais ou menos, sabe? Fazendo uma comparação, uma comparação como essa, em relação a cada um ou cada uma ter a sua tarefa. Como vamos fazer, ou como vamos desenvolvê-la, só depende de cada um, ou de cada uma, né? Seja bem-vinda, minha flor. Alguma coisa aí a acrescentar? Ai, desculpa o atraso, eu não estou na condição de ler agora, não. Estou meio caó. Então, você só escuta e dá as tuas reflexões. Tá certo, minha florzinha? Seja já desde já envolvida na força do amor desta casa, levando a teu lar a harmonia e a renovação fluídica para o teu corpo físico. E teu coraçãozinho sendo envolvido com muito amor por todos nós aqui da casa, que fica no caminho de todos. Beijo no coração, Flor. A proposta moral espírita. Eu parei aqui mesmo, não. Isso, espírito superior. Aqui. A proposta moral espírita está em pesquisar, compreender e adaptar à nossa realidade, esse comportamento social dos bons espíritos. Fazer chegar às massas a autonomia moral e intelectual. Substituir o automatismo condicionado que faz do ser uma máquina pelo agir pensado, polido e consciente. E que nós somos levados inconscientemente no nosso dia a dia. Impressionante a coisa. É impressionante. Eu vejo isso nas mídias. As mídias, então,
Como nós estávamos conversando anteriormente, lembra? Sobre os e-mails. Quando a gente abre aqui a internet, estamos fazendo pesquisa. Menina, você não pode nem mais fazer pesquisa, porque já vem aquele negócio assim branco, de verbo. Então, quando você aceita, automaticamente, fica como se fosse ali um vírus. Exatamente. Aí já você pode ver que quando você abre uma coisa, já tem lá, você aceita ou você não aceita. Aí se você não aceita, você não abre a página que você quer ler. Aí se você aceita, depois vem aquele monte de propagandas que você depois se pergunta a si próprio, da onde veio isso? E se esquece de E como se esquece. apareceu. Uhum. É, isso se chama, essa propaganda agressiva, imposição. E tem especialistas para isso. Lastimosamente, está em todas as áreas. Só que a livre escolha é nossa, Uhum. trazendo para o nosso dia a dia. Porque é sutil demais. É sutil demais. É sutil demais. É sutil demais no nosso dia a dia, como tudo ocorre. Impressionante. Esse será o destino inevitável de nossa humanidade, pois estamos numa transição entre o mundo velho e a nova era. Eu acho aqui interessante, entre uma transição do mundo velho para o mundo novo. Eu gostaria também de conceituar o seguinte: vai depender de nós. Tudo é somos só nós mesmos. Se queremos continuar no mundo velho. Porque se nós não quisermos continuar no mundo velho, vamos ter que aguentar as consequências. Porque a autonomia está sendo gradual, sempre houve, durante o tempo foi esquecida, e estamos interpretando, ultimamente, como essa revolução moral que está nos chegando através dos estudos. Porém, é como eu fico brincando com vocês sobre a boiada segue ou há uma vaquinha que vai procurar um caminho mais rápido para chegar ao rio, porque está mais sedenta. Então, é muito interessante isso. É muito interessante. Ninguém pode barrar essa evolução, pois os tempos estão chegados, anunciados pelo Espiritismo. Esses tempos chegados, deixa eu ver onde está aqui, porque é completamente diferente. Então, está em página 62. Eu fui buscar, deixa eu ver, havia colocado aqui. Deixa eu ver. Já que eu coloquei uma observação, eu vou ler aqui. Os tempos chegados se encontram na Gênesis capítulo 18, item 22. A nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a qual tenha chegado. O Espiritismo, avançado para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, se reencontrará com ela no mesmo terreno. Os homens favoráveis ao progresso encontrarão nas ideias espíritas um poderoso recurso, e o Espiritismo encontrará nos homens novos espíritos plenamente dispostos a aceitá-los.
Vê, vai depender do avanço de cada um. Não tem jeito. Não tem jeito. Diz, minha flor. Fala, Ah, minha florzinha. não, desculpa, eu bati aqui sem querer. Olha a voz da criatura. Bom dia, gente. Eu nem dei bom dia. Bonjour. Bom dia. Tchau. Então, não tem como. Não, não tem. Uns irão seguir de uma forma mais rápida, outros ficarão na retaguarda, ou seja, vão ficar estacionados, e os terceiros terão seu tempo, porque é uma lei natural, que é tão bonita, sabe? É a própria lei divina que está em nós. Autonomia, não há imposições. Quem coloca imposições são os homens para chegarem aos seus objetivos. Lastimosamente, para chegar aos seus objetivos. E é como se fosse uma sopa, né? Vamos colocando cenoura, batata. E dependendo, ou você fica ali naquela sopa, ou a sopa vai ficar mais grossinha, ou vai ficar mais aguada. Só vai depender de nós. Tá ali, na nossa cabeça. Tá? Eu acho muito interessante isso, são essas coisas. Então, eu vou aqui fechar. Alguma coisa, gente? Não, obrigada. Bien. Então, eu vou retornar. Eu acho. Isso aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, se vocês me permitirem. Segundo Kardec, olha como vai surgir o progresso. De duas formas. Uma gradual e imperceptível, na qual os costumes, leis e hábitos vão se transformando. Então, primeiro, gradual e imperceptível. Costumes, hábitos e claro que tem que ser gradual, porque se há décadas estamos com maus hábitos, porém, ao segundo, rápida e revolucionária. É o cataclismo moral que devora, em alguns instantes, as instituições do passado, sucedido por nova ordem que se estabelece aos poucos, à medida que a calma... Não, está errado. Eu li errado, gente. Trata-se de um cataclismo moral que devora, em alguns instantes, as instituições do passado, sucedido por novas ordens que se estabelece aos poucos, à medida que a calma se restabelece, aí sim, e se torna definitiva. Kardec, 1868. Deu para entender aqui? Aí vamos terminar para vocês. Olha que interessante. Ocorre uma mudança de paradigma, de estrutura, de modelo, entre as ideias das gerações que se vão e as das novas que chegam. Parecerá que um mundo novo saiu das ruínas do velho mundo. Que lindo. Vê? São as instituições. O Paulo fala muito porque ele é administrador. Ele diz assim: olha, gente, eu, como administrador, estou observando que até as empresas estão modificando. Já não há aquela coisa de estimular
o empregador ou empregado a carreira. E sim, todos dá ferramentas para que eles criem ideias que seja benéfico para a própria empresa. Olha aí. São essas instituições que eles estão se referindo. Sempre será uma coisa. Unidade de pensamentos. Então, tem o superior está ali, vendo o todo, para que essa ideia unida, compacta, vibre para um determinado resultado. É muito bonito isso. E é tão bonito que às vezes você não se importa com o que ocorre no meio do caminho. Porque isso se sabe que tudo isso passa. Quando se tem um objetivo a atingir. Que o próprio plano espiritual, quando estamos focados, ou focadas, no caso aqui somos mulheres, nos estimula a seguir adiante. Mesmo que as pedras surjam no caminho. Sempre ocorrerão. Sempre ocorrerá. Eu vejo Gandhi, nossa senhora, um Gandhi. De uma forma calada. Só com a ação ele conseguiu mexer com todas as estruturas da época. Da opressão da Inglaterra para a Índia. E foi assassinado. São as novas ideias que o mundo velho não consegue ainda. Não está, muitas vezes, preparados. E não ocorre isso, assassinatos? Gente, não ocorre? Até hoje, 2022. No nosso próprio país. Onde há incêndios, venda de propriedades e etc. e tal. Quando você está contra tudo isso, desaparecem as pessoas. Interessante, né? Desaparece. Cai um avião, por exemplo. Hoje é mais sutil a coisa. Hoje em dia nem se fala muito de avião, né? Está falando mais da guerra. Não, não, não. Eu estou me referindo a aviões mesmo. No caso, assim, quando tem algumas pessoas que estão contra o contexto opressivo, cai um aviãozinho, um carro, de repente, dá um problema em alguma peça, aí dá um acidente. Princesas são assassinadas supostamente. Supostamente. Porque está indo contra uma corte. Por estar, por exemplo, então vamos dizer, estou dando suposições, sou eu, viu? Envolvida com uma pessoa de uma outra religião que não converia estar grávida dessa pessoa. Entendeu? Isso ocorre na nossa vida. Porque nós estamos ainda no mundo velho. Essas instituições ainda são muito fortes, mas estão graças à nova geração de espíritos mais preparados. Estão mudando. Estão. E vai ser cada vez mais rápido.
professor Rivaí interpretava o Espiritismo como tendo surgido nos tempos de uma revolução moral que transformará a humanidade, como já estava ocorrendo com as mudanças materiais advindas da ciência. Isso é primordial. Primeiro tem que ter a ciência, para depois ser mais fácil o entendimento. Observem, nesses últimos 2 anos, se não fosse o corona. Ficaríamos atados a algumas instituições religiosas. Não estaremos falando aqui e não estaríamos tão autônomas na nossa forma de pensar. Porém, quando se coloca ou se dá o primeiro passo contra toda esta maré, não é fácil. Tem que se seguir as consequências, mas que tem que ter uma fé inabalável. Inabalável. Porque ou segue o que nós estamos sentindo, o que está sendo proposto, o que os nossos bons espíritos nos propõem, ou nos desvirtuamos. Ou ficamos também até depressivos. Hoje em dia, o que tem é depressão. Porque a gente às vezes não entende por que isso. Dentro de próprias instituições, supostamente, onde se fala sobre caridade, amor. E está aí uma opressão. E onde está a caridade? Que nós aprendemos aqui. Ó. Onde está a sinceridade? Aonde está a humildade e a simplicidade? São os homens novos ou regenerados superando a heteronomia milenarmente vigente pela autonomia de vanguarda. Então, eu coloquei esse azulzinho ali para ter uma... Foi o que nós falamos sobre os tempos são chegados, do capítulo... Ai, já me esqueci. Deixa eu ver aqui. Capítulo 18º, item 22, da Gênesis. Segundo os conceitos vigentes até o século XIX para a Igreja, o novo mundo viria pela destruição do velho por Deus, salvando, após isso, os escolhidos e relegando os demais ao inferno. Que inferno é esse? Para os materialistas, o novo mundo seria a hegemonia do mais forte e sábio, dominando incontestes as massas servis. Gente, isso aqui é muito importante. Para estarmos com as nossas antenas abertas em cada segundo das nossas vidas. Que, como nós estamos, como ele falou anteriormente, bem mais desenvolvido que o século XIX, é muito mais agressivo também tudo. São pessoas que estudam. Eu estava vendo já há algum tempo, foi uma exposição
que uma pessoa estava, ele era, eu não sei como se chama isso, mas ele foi contratado por uma empresa multinacional para fazer, né, como se chama? Ibope. Como é que se chama isso? Encostas. Ibope, não, é fazer, como se chama? Eu digo Ibope, de um determinado local para saber como pensam aquelas pessoas, o que necessitam, e depois fazer um projeto, levar para a empresa, para que fosse trabalhado e levar, através da propaganda, músicas, formazinhas, para dominar as pessoas, através da televisão. E ele era contratado para isso. Ele disse, ele deixou. E ele estava falando, cuidado, porque nós estamos sendo manipulados de uma tal forma que não nos damos conta. Então, como ele falou ali, vai ser rápido, vai ser de um ponto será mudanças de hábitos, vai ser gradual. As instituições que pensam dessa forma heterônima vai ser mais rápido, porque essas mudanças de ideias já estão ocorrendo, mas as mudanças de hábitos que está arraigado em nós e que aceitamos por comodidade, aí é complicado. O Espiritismo vinha, eu não sei se eu parei aqui, viu, gente? O Espiritismo vinha revolucionar o conceito de regeneração e o mundo novo, caracterizando-o pela revolução moral. Revolução moral. É muito interessante entendermos que vem a revolução moral, onde o indivíduo abandona a fé cega e a submissa passiva pela fé racional e pela caridade desinteressada, agindo de forma consciente, intencional e livre de castigos e recompensas em nome do dever, que é a expressão prática das leis presentes em sua consciência. Por isso, há ressignificação fortíssima no lugar de fora da igreja. Não há salvação. Fora da caridade, não há salvação. Isso vai ser complicado. Porque ainda nós não estamos, acho eu, preparados para colocarmos em prática o dever de sermos úteis à causa do todo. Estava conversando ontem com uma pessoa, passamos alguns minutos, e nós estávamos conversando, interessante, ontem, que nós ainda estamos nos nossos quadradinhos, no nosso quadradinho. E quando ocorre essas mudanças de hábitos, quando se chega até nós, é complicado, porque sair do nosso quadrado dói, exige
um trabalho consciencial impressionante para o benefício do todo. Aí vem essa ali, a forma consciente, intencional e livre de castigos e recompensas. Aí temos, sem querermos, essas recompensas, que no próprio continuar no quadrado, recebemos as satisfações que procuramos, por fuga, às vezes por fuga. Aí, conversamos, damos vários exemplos, e o que eu falei para a pessoa foi o seguinte: já não me dói mais o que você vai fazer. Porque gradualmente nós vamos amadurecendo. E quando se está focado em algo, vamos nos desapegando de certas emoções. E eu falei à pessoa, alguns anos atrás, eu não conseguia me levantar de um dia para o outro. Hoje, as atitudes que ocorrem, que surgirão das pessoas não vão me atingir tanto. Porque a gente vai também desapegando dessas coisas, das coisas pequenas que damos tantos valores. E vamos abrindo para o todo, para que a nossa consciência fique cada vez mais tranquila. Mas tem que ter a sinceridade, onde quer que estejamos, e primeiramente conosco. Isso não é fácil. É um trabalho eterno, eu acho, da consciência do ser, como nós estamos aprendendo com a Juliana, a psicologia, né? Racional. Florzinha? Lélia, o que você estava falando aí da gente, da autonomia, da responsabilidade, né? Eu acho que é importante a gente realmente se responsabilizar e realmente sentir essa força da autonomia, porque senão a gente tira o poder da mão de um, né? No caso, que a gente falou de firma, disso, daquilo, e põe na mão de outros. E continua assim, substituindo uma coisa por outra e achando que está sendo autônomo. Não está, não é? É muito fácil também se enganar. Por exemplo, eu não vou mais tomar café, mas eu aumentei a dose de chá que eu tomo, por exemplo. Ou aumentei, sei lá o quê. Não fume, mas coma chiclete. Aí eu vou passar o dia todo mastigando um chiclete. Quer dizer, você tira de um e põe no outro, e continua não assumindo, porque essa dinâmica nossa de delegar poderes é muito forte. É cultural, é espiritual, a gente aprende na estrutura familiar. É muito fácil que a gente continue deixando e achando que está assumindo, né? A gente está só substituindo, às vezes, né? Era isso São que eu as recompensas que nós damos a nós mesmos, entendeu? São essas recompensas. Não, eu vou fazer isso. Não, mas peraí. São essas recompensas, mas que na verdade são fugas para cobrir uma determinada coisa. Tá?
para fugir, né, da responsabilidade, talvez por É, medo, porque é, ser é só. livre, você tem que saber o que você vai fazer com a sua liberdade, E com a ter sua autonomia. responsabilidade A responsabilidade diz o quê? de É assumir você. os nossos atos. É É o verdade. dever. Lembra que nós estávamos conversando muito ontem? É, você vê, vocês estiveram ontem, eu não sei como é que foi, que nós conversamos muito, íamos continuar o que ficamos há um mês atrás, um mês e pouco atrás, e no próprio conversando assim sobre como se chama? A revisão, nos tocou. E não desenvolvemos o tema, mas de uma outra forma, falamos sobre a própria razão, sobre o nosso próprio comportamento, no nosso dia a dia, perante o que nos impõe, o que as convenções nos impõem. Conversamos muito sobre isso. E não nos damos conta. Por quê? Porque também é difícil querer ter uma responsabilidade e assumir para o todo, em benefício do todo, porque sempre queremos e olhamos o nosso quadradinho. Como você falou, muito bem colocado, a pessoa no qual eu conversei ontem era de uma outra nacionalidade, europeu, e nós vimos, dando exemplos, outras culturas, outras culturas. E como a cultura, como a educação, sem querer, barra, barra muita coisa do nosso ser. E para nós isso tudo é natural, que vai, que vai comprometer a nossa personalidade, de como nós estamos agindo na sociedade, com os nossos mais próximos. É aquela coisa, eu falo muito, porque como nós estamos. Falamos muito do materialismo ontem também, mas nós estamos cada vez mais materialistas e mais egoístas, sem perceber. Justamente foi o que você falou, por fugas, insatisfações. Não vemos o todo. Ficamos no mesmo quadrado, consciencial, imposto pelas convenções aceitos por nós. Bueno, alguma coisa mais? Em termos do materialismo, eu acho assim que, em certo sentido, nós estamos a cada vez mais se apegando no materialismo, né? Mas já existe coisas nas nossas vidas que assim que eu acho que nós já deixamos, a gente já não deixa mais o material falar, sabe? O nosso ego agir desse lado do material, né? A gente como é que fala? Nós já ficamos mais já temos a possibilidade de pensar que esse lado não é o correto, esse lado vamos tentar fazer pelo outro lado, né? Eu acho assim que em termos do material nós somos muito materialistas, mas nós já estamos conseguindo um pouquinho já pensar que não é para esse lado, é para esse outro lado, tá? Eu acho que vai depender de cada pessoa, porque tem as compensações. Não, eu vou ser caridosa, por exemplo.
Mas a caridade é tão natural que não há necessidade de fazer propaganda. E o lado material, no que nós estamos falando, como você mesmo disse, o ego, o ego, o ego. Então, nós talvez não deixemos de lado a parte material, mas o ego fala, são os maus hábitos. Então, eu não sou tão materialista, por exemplo. Eu, Zélia, digo por mim, não sou tão materialista. Mas esse materialismo pode estar sendo direcionado para outras coisas dentro da minha própria personalidade. Não sei se você me entendeu. Para outras coisas. Entendi. Uhum. Porque cada vez mais, assim, tendo contato com as pessoas de uma forma que elas estão chegando no meu caminho, eu vejo que é importante ter, deixa eu ver isso mesmo, uma unidade coletiva. Eu aprendendo também isso. Porque atrai, atrai. Se você observar de um ano para cá, olha o desenvolvimento do NEC. Como está sendo atraído, ou atraídos, pessoas, como havíamos comentado há um ano atrás. Mas tivemos que fazer o quê? Desapegando. Eu, particularmente. Desapegar de pessoas queridas em benefício do todo. Primeiro comigo. Porque sempre vai iniciar conosco. Mas como nós estamos nos comportando em benefício do todo? Aí que vai entrar o ego. Me prejudica a unidade, coopera com a unidade coletiva? São esses questionamentos que eu estou cada vez mais me fazendo, sabe? Uhum. E, Porque, e cada vez mais tentando, com fé, me desapegar. Porque não é fácil. Dói. Dói. Mas eu, eu Dói quando tem apego, né? Isso que a gente aprende. exatamente. Exatamente. Dói Mas eu quando se tem um acho. apego, mas assim, por isso que eu estou dizendo sobre o desapegar. Porque você tem contato com pessoas muito queridas. Mas eu vou utilizar mais uma vez o que se usa ultimamente. Não está na mesma vibe que você. Não está no teu mesmo tempo. Ou estão agarradas a certos princípios que necessitará mais de tempo do que o teu. Então, Eu acho, Zélia, que a gente tem sempre uma visão fragmentada desse todo. A gente não pode dizer o todo. O todo qual é? O todo são 5 pessoas, aí vieram 100. O todo vai ser 100. Aí o todo veio 2.000, vai ser 2.000. Então a gente tem que pensar, esse todo é flexível. Esse todo pode fazer parte em outro lugar. E a gente vai desapegar, esse vai para outro canto. Mas se a mentalidade é, se os conceitos, a simpatia, a sintonia é a mesma, esse todo já não está aqui, mas está mais amplo, está em outro lugar, vai dar raiz a outra folha da árvore. Eu acho que essa flexibilidade é que a gente às vezes não tem. Às vezes a gente. ok, mas qual, no caso, você está falando do todo em relação a quê? Porque vamos dizer, Em cada pessoa relação tem a uma qualquer tarefa. coisa. Tem uma pessoa tem uma tarefa. Se você tem uma tarefa no teu trabalho, você vai estar aí olhando para essa equipe. Mas eu digo assim, o todo para mim é
causa e efeito. Por exemplo, Eita, Paulo. no caso, assim, causa e efeito independente, não é conceito, coisa, isso é uma palavra também, né? Eu digo assim, eu estou trabalhando aqui, mas eu não sei onde o meu trabalho vai refletir. Lá onde ele refletir vai ser ainda o todo. Por exemplo, quem criou uma bomba e jogou lá no outro país, e morreu o parente lá que estava do outro lado, o todo do dano não é só local. Não é só fazer a bomba, não foi só onde ele jogou a bomba. É lá onde todo mundo foi encontrado e teve consequência daquele fato. Então, o todo do que a gente trabalha, qualquer coisa, a gente não sabe qual é o todo, porque a gente não tem essa visão. Só o mundo superior tem essa visão do todo. A gente tem uma porção fragmentada daquilo que a gente acha que é o todo. Mas a gente está lidando com pessoas e essas pessoas também estão em movimento. Elas, cada um por si, estão envolvendo outros elementos. Quando eu entro numa família, eu estou entrando na família que vai abrir outra família, outra família, outra família. Aí qual é o todo disso tudo? A gente não tem uma visão total. A gente pode dizer, o nosso núcleo, não é o todo, é o nosso núcleo, quer dizer, no caso do NEC, é um núcleo, né? O nosso ambiente de trabalho é esse aqui, o primário. Mas o secundário, o terciário, isso aqui vai criar uma onda que vai refletir aonde? Vai criar umas ondas que eu não sei onde vai refletir. Então, eu não posso falar de um todo. Eu posso pensar, dizer, usar essa palavra, mas na compreensão, eu não tenho a compreensão do todo. Não vou poder ter, Porque não cada é? um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo, tem a sua forma de É, e cada ser, um vai tem a sua refletir. evolução, É, tem o seu preparo. Talvez o teu é. todo esteja fragmentado. Para de Não, o outras nosso todo pessoas é não esteja fragmentado. fragmentado. O Porque nosso todo é fragmentado. existe já um preparo. E no que você está falando é muito interessante em relação aos espíritos superiores. Ele tem um todo em relação, vamos dizer, a um planeta. Nós podemos ter um todo no nosso posicionamento perante a sociedade. A gente tem uma fração de todo. É por Não isso que sei, eu não vou trazer vocabulários, não vou trazer vocabulários porque tem formas, cada um tem uma forma de interpretar. mas eu interpreto, claro, eu estou falando de Você, como eu olha como você interpreto. falou, eu É, interpreto. eu estou interpretando assim, claro, como eu entendo. Mas eu, por exemplo, a gente está passando conhecimento, cada um está pegando uma porção. Certo. Mas eu não sei o quanto é igual o que eu estou entendendo. Por exemplo, agora, você entende de um jeito, eu entendo do outro. Então, não Isso. existe todo. Hum. Existem pessoas, mas cada um está num patamar. Então, não é um todo, realmente. O O todo é todo é uma único. unidade. O todo é um, É uma você está vendo? Está unidade. se trazendo. Mas aí que tá. Existe a unidade coletiva e a Unidade de pensamento. unidade de pensamentos que se chama padrão. Esse padrão é o todo. Sim, mas aqui não existe um padrão entre nós. Não existe um padrão. A gente está recebendo cada um de um jeito, um ensinamento, não é? Como não tem A gente está padrão? refletindo. Eu digo, a gente, quando entende, cada um entende ainda no seu grau de compreensão. No mundo espiritual, eles estão já nivelados, todos entendem, não tem competição, porque todos sabem os princípios igualmente. Mas a gente ainda não pode falar de unidade aqui, porque a gente está em níveis diferentes, a gente está com compreensões diferentes, a gente está articulando coisas diferentes, buscando coisas às vezes diferentes. Então, o todo é relativo, Para não você. é? É aí que está o que eu quero, nós estamos falando. Para você, para mim, para a tua personalidade. Aí que você entra justamente no que assim, nós não podemos. Você fala assim, eu, Zélia, não posso, eu vejo ainda o conhecimento de forma fragmentada, porque você não pode trazer para o nós o que você pensa, o que eu penso, o que Marinette pensa. Essa parte do que você falou sobre o mundo espiritual, que é a parte do bem quando nós estamos lá no mundo espiritual, é aceitável. Mas eu não posso colocar na boca de ninguém, no pensamento de ninguém, o que eu acho, o que eu acho. Porque como você mesmo falou,
Então, por isso que não pode ter todo. Porque eu não Eu, posso mas dizer que você é para você, para mim se chama todo. Para mim se chama todo. Eu utilizo o vocabulário que eu estou, que eu tenho. Você utiliza para você se comunicar ou o sistema que cada um faz. Cada um tem os seus, faz os seus sistemas e cria formas para poder se entender. Eu não vou dizer não existe o todo. Não posso dizer isso. Eu, Zélia, não posso. Porque eu, para mim, o todo é uma coisa. Para você é outra. Para a Marinette é outra. Como você mesmo dizendo, não existe padrão. Existe sim padrão vibratório de um grupo. E aí se chama unidade coletiva. Seria, vamos dizer, eu estou falando, trazendo para mim. Então, você tem, quando você está em um grupo, você tem um padrão, você está vibrando em um padrão, porque é um conjunto de sintonias. eu acredito que tem um padrão vibratório, sim, Zélia. Eu não falei disso. Ué, então você me desculpa, eu me entendi mal. Eu pensei que você estava falando sobre o padrão vibratório, o padrão que estava colocando em termos de unidade coletiva. Entendeu? Porque você fala o fragmentado, vai assim. O grupo tal tem uma sintonia com as suas ideias, que o grupo tal, que você vai fazer parte daquela família, que também que de uma forma ou de outra vai ter alguma coisa que te ligue, porque senão você não estaria nessa família, e assim vai. E também não faz parte, não. O que importa é a gente ficar aqui debatendo, não. O que importa, sabe o que que é, no fundo? É o bem que nós fazemos. O resto é resto. Não vai adiantar. Porque cada um como a gente sempre fala, somos feitos da mesma massa em forma diferente. Cada um, aí que está, é o entendimento, silenciarmos para poder raciocinar o que você está me dizendo, para que posteriormente podemos conversar, talvez de uma forma igual, ou falar assim, olha, eu mudei minha forma de pensar, mas agora, no momento, Zélia, tenho uma forma de ver, eu não sei amanhã. Entendeu, Flor? Aí eu não posso dizer, eu não posso ser taxativo, porque tudo muda, até isso tudo, isso que eu penso, pode não ser o mesmo amanhã. Bom, paramos aqui. Marinete, você quer falar alguma coisa? Não, eu estou aqui pensando aqui porque você falou do grupo, não? Não, não falei do grupo, não, falei do todo. Um grupo também. Porque existe o grupo, no caso, para se vibrar na mesma vibe. Existe o grupo, aquele grupo que é unido, aquele grupo que toma as decisões juntas, aquele grupo que faz as coisas juntos, com união, e existe um grupo onde só um, no caso, dá o. Aí fala, você é isso, faz isso, faz aquilo, eu decido isso, decido aquilo, eu organizo isso, organizo aquilo, e depois eu passo para aquele grupo o que eu organizei. Tá? Porque aí, no caso, o grupo no caso, que eu tenho em minha mente, é o grupo de união. Nós vamos decidir juntos, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos fazer juntos. Tudo que o grupo fizer é para a união do grupo e para o bem do todo. Agora, quando uma pessoa só trabalha, e eu passo, no caso, eu trabalho sozinho e passo aquilo para o meu grupo, eu já acho que isso não é grupo, isso né, é a pessoa sozinha que está fazendo aquilo e passa para o grupo o que ela decidiu, o que ele fez, o que ela fez. Porque um grupo a gente tem que trabalhar em união, juntos, as decisões juntos, um trabalho
vamos supor, eu hoje vou fazer vamos supor, vou arrecadar alguma coisa para uma família que está necessitada, né? Aí, no caso, eu vou lá e eu faço tudo e entrego lá. E o grupo? Por que o grupo não está junto para a gente poder fazer junto? Que talvez seria uma coisa maior, sabe? No caso, seria arrecadava mais alimentos para essa pessoa que está necessitada. Existe o grupo e existe eu, que faço parte desse grupo, mas eu resolvo as coisas tudo sozinha e passo para o grupo. Entendeu? Aí Bom, pergunta em que grupo estamos? Em que grupo está essa e situação? aí que tá. Como nós estamos falando hoje em dia do quadrado, vamos dizer, ou como queira, eu chamo de quadrado ou grupo, o que quer que seja. Às vezes cada um fica fechado na sua, na sua forma de pensar. Ou está preparado, aliás, não está preparado, não é estar preparado. Querem sair dos hábitos para fazer parte do todo? No caso, você está se referindo ao grupo, Hum, ao grupo. Porque, como você mesmo disse, para que exista uma união, as pessoas também têm que trabalhar e tirar o peso daquele que supostamente está ali. Mas quando não há essa ideia, essa ideia, alguém tem que seguir, porque senão acaba. Não, isso é verdade. Alguém tem que seguir, que Alguém senão tem que acaba. seguir, porque quantas vezes, se nós estamos trazermos para cá, se, como nós conversamos aqui há um ano, se não fosse tomada uma atitude da minha parte, vamos dizer, eu trago para mim, como estaria hoje o NEC? Lembra quando eu estou trazendo para a minha parte para nós, quando conversamos e deu aquele problema, que deu aquele problema? Então, naquela época, nós tínhamos uma forma de pensar diferente, mas não estávamos vendo o todo, que seria o atual. E o que aconteceu? Teve, cada um pensava de uma forma, foi feito, foi falado, mas teve que tomar uma atitude. Porque naquele momento, não se estava vendo, não se estava vendo o que estava ocorrendo. Se tivéssemos parado, não estaríamos hoje como estamos. Estaríamos. Talvez eu acho que não estaríamos se tivéssemos parado. Vamos pegar essa situação aí do NEC nesse que você fez. Se a gente fosse, no caso, eu acho assim que falta união. Falta união. Falta união, falta Bom, então só mais um instantinho aqui. trabalho. Peraí, só um instantinho, eu vou fazer uma coisa aqui. Bom, nós vamos ficar. Só um instante, tá? Eu vou tirar o. Vamos ficar desvio, tá? Vamos para desvio. Página 62. Página 62. O livro físico. Então, até a próxima. Deixa eu sair daqui. Ai, ai.